Olá, muito boa tarde. Bem-vindos à última edição do CNN Mercado. A Bolsa Brasileira volta a fazer história e renova o recorde no pregão de hoje, viu? O Ibovespa oscila na casa dos 190 mil pontos e já atingiu uma nova máxima histórica, consolidando um dia de forte otimismo no mercado financeiro. O movimento de alta, que gira em torno aí de 2%, é sustentado principalmente pelas ações de peso dentro da carteira no índice. Petrobras, Vale e Itaú estão entre os papéis que tiveram ganhos no dia de hoje e impulsionam o desempenho da B3 com forte procura pelos ativos brasileiros. Suzano e TIM também foram grandes destaques depois dos balanços bem positivos divulgados. De acordo com análises do mercado, o avanço reflete a combinação de resultados corporativos e também a entrada de capital estrangeiro na bolsa. No câmbio, o dia é de queda para a moeda norte-americana. O dólar fechou cotado a R$ 5,18, acompanhando o movimento de entrada de recursos no Brasil e também um maior apetite por risco. E na esteira de várias declarações sobre juros que vimos nos últimos dias, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, voltou a reforçar que é preciso olhar com calma para os dados da economia antes de sinalizar qualquer mudança, isso falando de Selic. Em um evento do BTG Pactual, o chefe da autarquia, Gabriel Galípolo, destacou algumas das incertezas que influenciam a política monetária hoje aqui no Brasil. Vamos ouvi-lo. A gente tem incerteza que vem do cenário geopolítico internacional e de mudanças na política econômica, vamos chamar assim, da principal economia mundial, entre outras economias. Há também a fonte de incerteza que é inerente própria de um ano de eleição. Um ano de eleição sempre agrega mais incerteza. E há uma incerteza também que decorre de um comportamento ou de uma correlação entre variáveis econômicas que não tem sido bem comportado, né? Ou seja, ainda que a política monetária tenha sim conseguido trazer o nível de crescimento da economia brasileira para um patamar mais baixo, a inflação corrente para um patamar mais baixo, as expectativas de inflação para o horizonte relevante para um patamar mais baixo, mas a gente ainda tem correlações entre as variáveis, não só no Brasil, mas talvez especialmente no Brasil, que dificultam você extrair uma tendência mais evidente e mais clara. E a gente fala de economia dos Estados Unidos, que abriu 130 mil postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado. Isso foi quase o dobro do esperado pelos analistas. Esse dado foi motivo de comemoração para o presidente norte-americano, Donald Trump. O republicano foi às redes sociais para afirmar que o país registrou ótimos números de emprego, muito melhores do que o esperado. Ele também aproveitou a oportunidade para falar de juros. Segundo Trump, esses números mostram como o país deveria estar pagando a menor taxa de juros do mundo. Ele disse ainda que o movimento traria uma economia de pelo menos $1 trilhão anuais. Os investidores agora precificam o primeiro corte de juros de 25 pontos base pelo Federal Reserve já em julho desse ano. E esse foi o CNN Mercado. Ele volta amanhã às 8h55 da manhã. Você fica agora com o Hora H. Uma boa tarde para você e até mais.